Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 9. O tema do estudo é Gênesis como fundamento. Estou aqui com o pastor José Carlos. Seja bem-vindo, pastor José Carlos. Obrigado, pastor Flávio. A lição dessa semana ela vem continuando o estudo da lição da semana passada, né? A gente estudou um pouco sobre Gênesis na Bíblia e a gente vai estudar um pouco mais sobre esse contexto sobre a criação, pastor Flávio. Como que a gente pode estudar um pouquinho melhor isso daí na lição? E a lição, pastor José Carlos, ela está muito recheada, muito densa. Boa. Cada dia da semana aborda um tema interessante, um tema, alguns até são polêmicos, mas vamos começar então do começo, né? Nada melhor. Qual é o verso base da lição, pastor José Carlos? O verso base da lição está em Salmo 19, verso 1, que diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. É um texto muito bonito que mostra como Deus se revela através da sua criação, né? E quando a gente olha para a criação, de fato, a gente percebe o amor e o cuidado de Deus para conosco, os detalhes que Ele tem, né? E não só nós percebemos isso, mas existem alguns cientistas que também perceberam isso no seu estudo da natureza. Eu acredito que quanto mais fundo a gente estuda a natureza, mais a gente percebe Deus ali, né, pastor? É verdade, pastor José Carlos. E interessante é que alguns cientistas muito conhecidos, como por exemplo Isaac Newton, ele escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre a ciência. Inclusive, ele tem um livro de sua própria autoria falando sobre Daniel e Apocalipse. Ele estudava profecias. E não apenas ele acreditava em Deus, mas vários outros cientistas perceberam que Deus se revela através da natureza. E aí a gente entra numa discussão bem interessante que envolve a ciência nos dias de hoje. Porque tem gente que, quando lê a Bíblia, eles entendem que Deus criou a Terra de maneira plana, uma Terra plana. Mas outras pessoas, de acordo com a ciência, percebem que Deus criou, e que na verdade a Terra tem um formato esférico, né, meio circular. Na verdade é um formato meio distorcido, mas é esférico, não é plano. E a Bíblia fala o que sobre isso será, né? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre a Terra ser plana, se ela é esférica? Como que a gente pode discutir isso na Bíblia? É interessante isso. Essa é uma questão que veio à tona agora, né? Faz um tempo já que essa questão existe. Na verdade, faz muito tempo. Essa questão de terra plana existe desde a época dos gregos, dos grandes filósofos gregos. Eles acreditavam que o grande Atlas, um titã, que são seres criados que tiveram formas monstruosas, o Atlas, por exemplo, ele sustenta toda a terra em sua costa, né? E ele terá que sustentar durante toda a eternidade a terra plana. Mas o interessante é que a ciência e a Bíblia, ela devem andar sim juntas. O problema é que a partir do século XIX, a ciência começou a se separar da religião. E Albert Einstein, ele tem até uma frase interessante sobre isso. Ele diz que a ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. Então, o próprio Albert Einstein, ele entendia a importância da religião. Não só ele, mas também Louis Pasteur. Então, destaco esses três cientistas, Isaac Newton, Albert Einstein e Louis Pasteur, porque eles fizeram grande diferença na história. Por exemplo, se você pegar a caixinha de leite aí da sua casa, você vai ver que está escrito leite pasteurizado, justamente pelo sobrenome de Louis Pasteur. Graças a ele, ele criou essa técnica de pasteurização para matar várias bactérias nocivas, né? É claro que, infelizmente, também matam bactérias benéficas para a nossa saúde, mas é necessário matar outras bactérias, porque senão os produtos não durariam na prateleira. Mas voltando para a Terra plana, como é que é essa história em relação à Bíblia, pastor José Carlos? Isso é interessante, só vou puxar uma frase que o senhor disse do Einstein. Eu gosto de pensar assim que a ciência ela mostra muito do que é, e a Bíblia mostra para a gente também o porquê, né? Por que Deus fez daquela forma? Porque a ciência vai mostrar uma forma, como que é a criação de Deus, né? Como que está a criação de Deus, como que funciona muitas dessas coisas. Mas a Bíblia vai dizer para a gente por quê, né? Por que foi criado. E a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas voltando aqui para a questão da terra plana, a gente percebe que alguns textos bíblicos parecem dar a entender de uma terra plana, né? Especialmente Gênesis capítulo 6 e alguns outros textos que falam que parece que tem uma cúpula em cima da terra e dá a entender de que a terra é plana. Eu separei um texto aqui, pastor José Carlos, você me permite ler? Pode ler. Olha aqui, Apocalipse 7, versículo 1, diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra,
conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aqui fala de 4 cantos da terra também, né? Dá a impressão de um plano, né? 4 pontas, né? Ou um plano quadrado, né? Alguma coisa assim. Só que quando a gente vai estudar um pouco melhor isso, pastor, a gente percebe que isso é, na verdade, uma figura de linguagem. Na verdade, é um modo de dizer. Por exemplo, até hoje a gente diz que é o pôr do sol, mas a gente sabe que não é o sol que se põe. Mas é um modo da gente dizer, é uma expressão da linguagem. Da mesma forma, os 4 pontos não quer dizer que existem 4 cantos na terra, mas existem outros textos de Apocalipse que vão mostrar para a gente que isso, na verdade, aponta para os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Mas, ao contrário dessa linguagem figurada, e indo contra totalmente a ideia da cultura da época, pastor Flávio, a Bíblia tem alguns textos que dão a entender que sim, a Terra tem um formato esférico, que a Terra está, digamos assim, flutuando no universo, não sei exatamente como que ela está, mas que está vagando no universo sem nada físico para sustentá-lo ali, né? E eu separei aqui esse texto. Pode ler? Olha aqui, esse texto que o pastor José Carlos está falando está em Jó, capítulo 26, de 7 a 10. Vou ler para vocês. Diz assim na minha Bíblia: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. Interessante, né? Esse texto aqui é um texto poético. No entanto, ele traz aqui um pouco de luz a respeito da situação em que a Terra se encontra no universo. Ela está, como o pastor José Carlos diz, no nada, flutuando no nada, sendo sustentada, na verdade, no nada, e ela é circular, não é isso? Exatamente. Isaías 40, 22 também diz que Deus está assentado na redondeza da terra. Ora, as culturas da época tinham a ideia justamente da terra plana, mas esse texto usa uma palavra que não só quer dizer circular, mas também dá uma ideia de formato esférico. Então, a gente percebe que a Bíblia sim está, como o senhor mencionou no começo, pastor, que a Bíblia e a ciência devem andar juntas. A gente percebe que a Bíblia está assim em conformidade com a ciência. Agora, pastor José Carlos, nós temos que ser empáticos em relação às pessoas há milhares de anos atrás. Por que eles acreditavam nessa situação aí? Porque as evidências indicavam isso. Por exemplo, quando você está parado e assistindo o pôr do sol, dá a impressão que a Terra está parada e é o Sol que está rodando, é o Sol que está se movendo. Não que a Terra está se girando, não é verdade? Ninguém sente a Terra se movendo. Então, até que os astrônomos conseguissem visualizar e entender que a Terra está girando em torno de si mesma e está girando em torno do Sol, até que a ciência conseguisse comprovar isso, as pessoas acreditavam firmemente de que a Terra estava parada. Tanto que essa expressão pôr do sol é milenar. Muitas pessoas, muitas nações antigas sempre usaram essa questão. Temos até um milagre no livro ali de Josué, quando o sol para, né? Nós sabemos que o sol não parou. Foi um milagre de Deus. Deve ter sido a rotação da Terra que parou. Nós não sabemos exatamente, cientificamente explicar, porque milagre realmente é difícil de explicar. No entanto, você vê pelo termo que Josué usou, o sol parou. Então, assim nós vemos que as pessoas acreditavam que a Terra, na verdade, é que estava parada e todas as outros astros, as estrelas, a lua, o sol, é que se moviam, né, pastor Zé? Olha que interessante. A gente, então, entende um pouco melhor de como a Bíblia também se relaciona com as culturas ao redor da qual ela foi escrita, né? Ela foi escrita há muito tempo atrás, ela começou a ser escrita na época de Moisés, 1400 a.C., Então, existiam algumas culturas ao redor que já tinham escrito textos que falavam da criação do mundo. Alguns textos já falavam da criação do mundo. A lição ainda chega a citar um texto que eu vou pronunciar aqui de maneira errada, mas é Astra Isis, ou Asis, Astra Isis. E esse texto tem algumas semelhanças com a Bíblia. E algumas pessoas chegaram a usar isso, dizendo que a Bíblia foi um plágio, simplesmente um plágio de textos mais antigos. A gente fica meio assustado com isso, né, pastor? Será que a Bíblia realmente foi uma cópia de textos mais antigos? Será que... Vamos ver? Vamos ver. Eu vou ler aqui o trechinho
dessa epopeia, né? É uma epopeia de Atraazes. Diz assim, ó: quando os deuses, em vez de homens, fizeram a obra, suportaram as cargas. A carga dos deuses foi grande demais. A obra foi muito difícil. A dificuldade grande demais. Que a deusa do ventre gere descendência, e o homem leve a carga dos deuses. Jecto e um deus que tinha inteligência, eles mataram em sua assembleia. Ninto misturou barro com sua carne e sangue. Interessante, aqui está falando um pouco da criação, tanto do mundo quanto do homem. Mas aqui nós percebemos que está um pouco diferente de Gênesis, né? Aqui o Deus aqui que criou, no caso, o homem, ele mistura a sua própria carne com sangue, mas nós vemos aqui que ele usou argila, barro. Então tem algumas coisas que são semelhantes, mas nós vemos algumas discrepâncias em relação à Bíblia, né? Isso aqui está escrito no Épico de Gilgamesh também. Então, tem alguma diferença entre... A Bíblia traz alguma diferença que nós podemos dizer, não, a Bíblia não foi inspirada nisso, porque tem muitas diferenças. Tem alguma diferença? Ou realmente a Bíblia foi um plágio desses escritos antigos, pastor José Carlos? Essa é uma pergunta muito boa, pastor Flávio, porque eu costumo dizer que para você interpretar um texto, você tem que notar aquilo que é diferente. E quando você vai para o texto bíblico, você percebe inúmeras diferenças. Eu tenho certeza que você aí que já leu o texto bíblico da criação, você percebeu que existem muitas diferenças. Por exemplo, aqui nós temos a presença de vários deuses. Você tem também os deuses criando o homem porque eles estão cansados de trabalhar. Quando a Bíblia, no caso, diz que Deus criou o homem como o ápice da criação. Salmo 8, verso 4, diz que Deus coroou a criação com o homem. Então, o homem é como se fosse o ser humano, né? Homem e mulher são a cereja do bolo da criação. Enquanto, nesse momento aqui, era simplesmente assim, não estou aguentando mais isso daqui, eu vou fazer do jeito que der, vai sair esse negócio aqui e vai trabalhar no meu lugar. Vai ser tipo um escravo dos deuses lá. Uma outra coisa que eu vi também aqui, pastor, é que foi muito difícil, foi muito penoso para esses deuses criar. Sendo que para o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Gênesis, ele simplesmente disse, haja. E as coisas passaram a existir. Enquanto esses deuses aqui penaram, tiveram que dar o seu próprio sangue, misturar seu sangue com argila e tal. E também tem aqui uma outra diferença, é que ao invés de Deus criar o homem para carregar a carga de Deus, Deus não precisou criar um escravo, né? Na verdade, Deus criou um homem e ele colocou o homem para governar a terra. É diferente de criar um escravo, né, pastor Zé? Como se fosse um vice-governante, né? E a diferença fica tão clara que logo depois de criar o homem, Deus institui o sábado para ele descansar, para o ser humano descansar. Então não é para trabalhar, não era para o ser humano ser o escravo de Deus, né? Mas duas diferenças que me chamam muita atenção aqui é a diferença de que não há conflito na criação do mundo de acordo com a Bíblia. Porque os outros relatos todos vão dizer que deuses que brigaram. Esse relato aqui mesmo fala que um deus aqui foi assassinado, né? É um deus inteligente, foi morto na assembleia. Então falam de conflito, mas a Bíblia dá a entender que Deus é soberano. Ninguém estava lutando com Deus para ver a criação. Deus criou o mundo e o ser humano por vontade própria e porque ele é soberano, né? Isso mesmo. Agora, já que você falou aí de deuses, nós também podemos falar do paganismo, né? Porque nós podemos até colocar para brigar Gênesis versus paganismo. Como é que vai ser essa briga, hein? Será que foi Gênesis que copiou o paganismo, paganismo que copiou Gênesis, ou cada um é diferente um do outro? Vamos ver. Aqui no paganismo, nós vemos paganismo, quando eu falo paganismo, eu me refiro às religiões antigas, tanto da filosofia grega, também das religiões antigas romanas, onde ali tem deuses como astros, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Mercúrio, são tudo nomes de deuses antigos, né? O Sol, por exemplo, ele em algumas culturas ele recebe um nome, em outras ele recebe outro nome. Então, nós vemos aqui o paganismo colocando astros como deuses. E a Bíblia? A Bíblia coloca esses astros como o quê, pastor José Carlos? É interessante, né, que nesse caso a Bíblia nem chega a citar o nome dos astros, justamente para mostrar que os astros eles não são
eles não são a coisa importante da criação, eles não são sujeito ou o foco da criação, pelo contrário, eles são simplesmente criatura. Deus é que governa tudo. Então a Bíblia coloca eles como o luzeiro maior, que era o sol, e o luzeiro menor, que era a lua. Não dá nenhum nome deles para dizer assim, olha, esses dois astros, eles não vão governar a vida de vocês. Eles vão ter funções específicas, mas eles não vão governar a vida de vocês. Quem governa e quem controla o universo e mantém tudo é Deus, né? E qual que era a função desses dois astros? Os dois astros tinham a função de mostrar os tempos e as estações. Essa era a função de calendário. Basicamente, astros tinham a função de calendário. Só que as pessoas então passaram a adorar esses astros, né? Começaram a achar que era o sol que fazia as plantas crescerem e não, de fato, o poder de Deus, né? Então, na verdade, os astros nada mais eram que servos e não deuses. Bem diferente, né, do paganismo. O paganismo, os astros são deuses os quais os homens devem servir. No Gênesis, os astros servem à humanidade. O sol ilumina, aquece, ajuda também nas estações, em pontuar as estações, a lua, as estrelas. Então, na verdade, os astros servem. E falando aqui também da criação do homem, é interessante que a diferença é a seguinte: quando não mais tinha forma de sustentar o reino dos deuses, eles criaram os homens para que os homens os servissem os deuses, né? Enquanto que Deus vai lá, se abaixa e com a sua própria mão ele cria o homem, colocando amor na criação. Então você vê um Deus presente, um Deus próximo, um Deus que ama a sua criatura e não está fazendo uma criatura para ser um escravo, mas para administrar todo um mundo, onde todo mundo está ali sob o domínio do homem, para que o homem cuide e administre como um verdadeiro governador, um representante de Deus na terra. Não um semideus. Também não podemos confundir com Hércules, com esses homens aí que foram criados metade homem, metade Deus, né? Adão, ele era 100% homem e ele foi colocado na terra para representar Deus no sentido de administração, de cuidado. Mas o soberano do universo, que comandava tudo e comanda sempre, é Deus, né? Exatamente. Agora, você já se perguntou se é possível marcar uma data para a criação do mundo? Você já se perguntou se é possível falar assim, o mundo foi criado no ano X, na hora X, na data X? Bem, é um pouco complicado marcar uma data específica. Mas quando a gente vai para o livro de Gênesis, a lição ainda mencionou bastante isso, a gente percebe que a Bíblia ela foi muito específica e muito detalhista com relação ao tempo em que aconteceu a criação. Então, embora alguns cientistas vão dizer que ela aconteceu há 4 bilhões de anos, o planeta Terra existe há 4 bilhões de anos, e a vida existe, sei lá, 1 bilhão de anos atrás, e foi evoluindo até agora, a Bíblia dá uma apresentação muito específica de quanto tempo, mais ou menos, nós temos da criação do mundo. E a gente vê no capítulo 5 de Gênesis, no capítulo 11, o que eles chamam de cronogenealogias, né? Que tem a ideia de quanto tempo passou de um pai, né, de um ser humano até o outro. E é interessante que essa cronogenealogia é muito detalhada, porque ela não simplesmente fala que tal pessoa gerou tal pessoa, mas fala quanto tempo ele viveu no total, fala quanto tempo ele viveu antes de ter o filho, quanto tempo ele viveu depois de ter o filho, e depois a soma de tudo isso. Então, parece que eles se importaram, o autor da Bíblia se importou em dizer assim, olha, pode fazer a conta que vai dar certo. Será que a gente tem mais ou menos... será que dá para a gente fazer uma conta aí dentro disso, pastor? Isso é interessante, dá sim, porque a Bíblia, como você disse, ela detalha bastante. Então, como é que ela funciona? Determinado pai, por exemplo, vamos imaginar aqui Adão. Adão, com determinada idade, gera o primeiro filho. E aí o filho com determinada idade gera o neto de Adão. E o neto de Adão com determinada idade gera seu filho. E a Bíblia vai falando da idade com qual gerou o primeiro filho e a idade que aquele pai faleceu. Então com isso nós conseguimos traçar ali numa régua de tempo o tempo que levou até o dilúvio. E é interessante que se nós partirmos do dilúvio até a morte de Jesus, nós também conseguimos traçar um tempo.
Então, se nós formos aqui, falando de forma superficial, quem sabe num estudo mais específico nós podemos abordar esse assunto com mais tempo, mas falando de forma superficial, são mais ou menos 2.000 anos da criação até o dilúvio. E depois do dilúvio até Jesus, mais 2.000 anos. E de Jesus até nós, cerca de 2.000 anos. Perceba que é interessante porque, graças à genealogia, nós podemos conseguir contar o tempo, pastor José Carlos. Olha só que interessante. A Bíblia dá uns detalhes para que a gente possa estudar e se aprofundar nessas questões. Então, se você quiser, você pode refazer essa conta que o pastor mencionou aqui, mas você vai ver que a idade é mais ou menos esta. E a gente percebe que a criação, algumas pessoas vão dizer assim, mas essa criação é metafórica, ela não é literal. Ela não aconteceu de verdade, esse tempo é tudo metafórico. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala sobre... no resto da Bíblia fala, aliás, sobre a criação, pastor? Olha, eu gosto muito da criação, desse tema aqui, pastor José Carlos. E a Bíblia ela fala muitas coisas, a gente não vai conseguir falar tudo que tem nela, é impossível. Mas tem coisas muito importantes que estão, inclusive, no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele não existia no tempo de Jesus, né? Não existia no tempo dos apóstolos, porque foram eles que produziram, após a morte, a ascensão de Cristo, após cerca de 30 anos que começou a se escrever o Novo Testamento. E os autores do Novo Testamento, tanto os evangelhos quanto as cartas e também Atos, eles trazem aqui textos que confirmam a criação. Eu vou ler de forma rápida aqui os textos e em cada texto, o que esse texto está afirmando em relação à criação. Então nós vemos aqui os apóstolos afirmando algo que se perdeu, começou a se perder, na verdade, na Idade Média, ali a partir do século XIX, quando Darwin entrou e as pessoas começaram a crer muito no materialismo e no naturalismo. E a fé começou a ser deixada um pouco de lado. A religião começou a ser deixada de lado. Mas nós vemos aqui, e detalhe, muitos cristãos, pastor José Carlos, líderes religiosos, pregam e tentam manusear ali Gênesis, a cronologia especialmente, capítulo 5 de Gênesis, capítulo 11, para que as pessoas entendam que ali passou, na verdade, eras, e não alguns anos. Eles até dizem que, na verdade, eles contavam em eras e não em anos como nós, 360 dias ou 365 dias por ano. Então, aqui, rapidamente, eu vou citar alguns textos bíblicos do Novo Testamento, onde os autores confirmam a veracidade da criação do Antigo Testamento. Começando por Jesus, pastor. Olha o que Jesus diz. Em Mateus 19, 4 e 5, ele diz que o Criador fez o homem e fez a mulher. Em Marcos 10, de 6 a 9, lá diz que fez o homem e a mulher desde o princípio da criação. Em Lucas 11, capítulo 11, versículos 50 e 51, diz assim, que desde a morte de Abel até os... Então, reticências agora, né? Pontinhos. Por que eu falei da morte de Abel? Porque a morte de Abel também é tida como algo, uma fábula, uma história irreal. Mas aqui o evangelista, ele usa a morte de Abel como algo factual. João, capítulo 1, de 1 a 3, nem precisa, é o clássico da criação. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui é Jesus Cristo, né? Falando da criação do universo. Atos 14, 15, diz assim, que Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Romanos 1, 20, diz que todas as coisas foram criadas por Deus. 2 Coríntios 4, versículo 6, diz que foi das trevas que foram feitas a luz. Interessante, né? Das trevas foi feita a luz. E lembra que lá em Gênesis Deus diz assim, haja luz e havia trevas? Em 1 Timóteo 2, 12 e 15 diz que o homem foi formado e depois a mulher em seguida. E também continua falando da queda. Ou seja, confirmando a história da criação e da queda. Em Tiago 3, 9 diz que o homem foi feito à semelhança de Deus. Em 1 Pedro 3, 20 diz que a arca de Noé foi construída antes do dilúvio e apenas 8 pessoas entraram. A Bíblia confirmando no Novo Testamento a Arca de Noé, uma história que muitos têm como um plágio também, porque no épico de Gilgamesh, que é um escrito muito antigo, lá narra que foram os deuses que mandaram Gilgamesh, o grande herói, a construir a arca, e com a ajuda dos deuses ele construiu.
Mas nós vemos aqui os autores bíblicos confirmando o Novo Testamento, a história do Antigo Testamento. Em Judas, versículo 11, versículo 14, fala da morte de Abel, fala de Caim, que andou pelos caminhos maus, fala dos erros de Balaão e também fala da rebelião de Corá. Aqui ele está falando da travessia lá do povo de Israel no deserto até chegar na Terra Prometida. Então aquilo não foi uma história, uma fábula, uma mentira. E também fala de Enoque, o 7º filho de Adão. Olha que interessante. Em Apocalipse 2:7, capítulo 3, versículo 14, capítulo 22, versículo 2 e 3, fala da árvore da vida. E a árvore da vida, a primeira vez que é relatada, é em Gênesis. Então nós vemos aqui o Novo Testamento confirmando as histórias do Antigo Testamento, pastor Zé. E mais do que isso, quando você lê esses textos, você percebe que eles estão afirmando doutrinas a partir desses textos da criação. Ou seja, não dá para ser um cristão acreditar no casamento, acreditar na ressurreição, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, na ressurreição dos salvos, no plano de salvação inteira, se você não acredita na criação. Se você diz que isso é um mito ou uma fábula. Porque essas doutrinas, quando você vai para o Novo Testamento, Paulo ainda chega a citar como Adão foi, Jesus é agora também. Então, se não existia Adão, Jesus não era nada. Porque se ele era como Adão e Adão não existia, não existiu mais nada. Então não dá para você acreditar no cristianismo se você não acreditar na criação. E esses textos mostraram aqui a importância da criação para nós, né? Então nós devemos estudar mais sobre a criação, olhar para a criação e perceber o quanto Deus cuida de cada um de nós e o quanto isso revela sobre o amor e o cuidado de Deus para cada um de nós. Muito bem, essa foi a nossa lição da Escola Sabatina. A próxima lição será a história e a Bíblia. Então você não pode perder. Estude a lição em casa. Se tiver dificuldade, entre no site da CPB. Nós temos a lição gratuita. Você consegue em PDF, você consegue. É só entrar em contato com a gente, que a gente te ajuda, tá bom? Então estude a lição, para a próxima lição você estar afiado. Porque quando você conhece a verdade, além dela te libertar, ela não deixa você ser enganado. Deus abençoe muito você.